Fala pessoal, tudo bem? Professor Carlos Duplá para mais uma aula de Química. E neste vídeo iremos aprender um pouco sobre os estados físicos da matéria, ou como eu gosto de chamar, estados de agregação da matéria. Vamos dar uma olhadinha na tela? Bem, tradicionalmente nós temos os três estados físicos, né? Que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Temos outros estados físicos, além desses três, o estado plasmático, por exemplo, mas esses serão os três que tradicionalmente são cobrados em provas. Os demais, caso venha perguntando alguma coisa, vem em formato de texto ou algo assim. Vamos analisar primeiro esses três estados físicos sobre uma perspectiva macroscópica, que é aquilo que nós enxergamos, que nós visualizamos no nosso cotidiano. Em relação ao estado sólido, nós temos duas características importantes em relação aos aspectos macroscópicos, que é a forma e o volume. A forma nada mais é do que o formato o qual a matéria adquire, tá, nesse estado, e ele é próprio, ou seja, ele não muda. Tá? Se eu tenho um cubo de gelo, por exemplo, se ele estiver dentro de um copo, ele continuará naquele formato de cubo. Se ele estiver dentro de uma xícara, ele ficará naquele formato de uma xícara. Enfim, se eu colocar ele em qualquer local, ele continuará com o mesmo formato. Essa forma dele não muda. Já o volume, não podemos esquecer que é o tamanho do espaço ocupado pelo material. E não muda também. A matéria no estado sólido mantém o seu tamanho invariável, ou seja, o volume é fixo, o volume ele é constante. Já no estado líquido, a matéria vai adquirir o formato do recipiente em que ele está contido. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, a água, né, estado líquido, dentro de um copo, ele vai estar no formato do copo. Se ele estiver dentro de uma garrafa, ele vai estar tendo aquele formato da garrafa. Se ele estiver dentro de uma xícara, ele vai adquirir o formato daquela xícara. Ou seja, a forma do líquido depende do recipiente em que o material está contido. Mas apesar disso, o volume não muda. O tamanho do espaço ocupado é o mesmo. Ele é constante. Então, se dentro de um copo eu tenho 1 litro de água, por exemplo, e eu coloco ele dentro de uma xícara, né? Ele vai ter que ocupar o espaço de 1 litro dentro dessa xícara. Então, esse volume permanece inalterado, ou seja, ele é constante. Já o estado gasoso, eu sempre digo para os alunos o seguinte: pense o gasoso é o oposto ao estado sólido. Então, se no estado sólido nós temos que a forma é constante, a forma não muda, no estado gasoso muda. Tá? Imagine, por exemplo, que eu tenho um balão, né? Um balão, uma bexiga, né? Ele vai ter um certo formato. Então, aquele gás vai estar adquirindo aquele formato da bexiga. E mais do que isso, o volume também muda. O volume não é constante. Isso porque nós veremos nos aspectos microscópicos, mas o gás tende a ocupar todos os recipientes que ele está contido. Então, se você transferir o gás para um recipiente maior, ele passa a ocupar esse recipiente maior por toda a sua totalidade. Então, nesse caso, forma variável e volume variável. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então no segundo tópico, que são as características microscópicas, e são elas que vão explicar exatamente o porquê os estados físicos têm aquelas características macroscópicas que nós acabamos de observar. Então, a primeira coisa é o estado sólido. Se você der uma olhadinha microscopicamente, vocês vão perceber que as partículas estão, ó, bem próximas umas das outras. Então, essa é a primeira característica. Visualmente, você consegue perceber isso na figura que eu coloquei aí na tela. Isso por quê? Por que essas partículas estão bem próximas umas das outras? Porque essas partículas elas vão estar submetidas a uma alta atração entre elas. Então, elas estão fortemente atraídas. Tá? E isso, inclusive, cria uma coisa chamada de retículo cristalino. E é isso que impede, por exemplo, que a forma do sólido modifique. É a existência desse retículo cristalino.
E as partículas no estado sólido, elas possuem baixa energia cinética. Aí eu queria fazer aqui algumas observações. Primeiro, energia cinética é a energia associada ao movimento. Beleza? As partículas, elas estão em constante movimento e elas podem adquirir até 3 tipos de movimento. Movimento de vibração, movimento de rotação, que é girar em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é girar em torno de outros eixos. Devido à proximidade que essas partículas têm no estado sólido, o movimento delas é um movimento extremamente restrito. Portanto, essas partículas vão possuir baixa energia cinética e o único movimento que vai existir no estado sólido é o movimento de vibração. As partículas só vão conseguir vibrar. Beleza? Estado líquido. Como nós podemos perceber aí, as partículas já estão um pouco mais afastadas em relação ao estado sólido. E não há uma grande atração entre essas partículas. É por esse motivo que o líquido ele consegue se moldar ao recipiente ao qual ele está contido. Ele consegue deslizar uma partícula sobre a outra e com isso ele vai se adaptando ao recipiente em que ele está contido. E devido também à existência desse espaçamento, a energia cinética já é um pouco maior. Então essas partículas elas conseguem se movimentar com um pouco mais de velocidade. Como eu disse, em relação aos aspectos macroscópicos, o mesmo vale aqui para os aspectos microscópicos, ou seja, no estado gasoso é o oposto ao estado sólido. Então as partículas elas estão muito afastadas mesmo, estão bem distantes uma das outras. Isso porque a pouca atração prevalece a força de repulsão. Isso explica por que essas partículas tendem a ocupar todo o recipiente, porque elas querem se afastar cada vez mais. Devido a essa distância existente entre uma partícula e outra, o movimento que elas adquirem vai poder ser um movimento acelerado, ou seja, essas partículas elas se movimentam com muita velocidade e por isso possuem alta energia cinética. Há alguns aspectos ainda que eu preciso destacar para vocês em relação aos estados físicos da matéria. O primeiro é a questão da organização. Se você der uma olhadinha em relação ao desenho que mostra como seriam os estados físicos na forma microscópica, é possível perceber que o estado sólido é o estado mais organizado da matéria, enquanto o estado gasoso é o estado mais desorganizado. E nós utilizamos um termo para desorganização, um sinônimo que é entropia. Então nós podemos falar que no estado gasoso existe alta entropia, ou seja, alta desorganização. Então você tem aqui alta entropia. E você tem que no estado sólido, como é o estado mais organizado da matéria, existe baixa entropia, ou seja, ele está organizado. Tranquilo? Então, baixa entropia. Bem, sobre os estados físicos da matéria, é somente isso que nós tínhamos para comentar. Se vocês perceberem, não é algo difícil, não é algo impossível de entender. E eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, curte esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e compartilha com seu colega, compartilha conhecimento. Tranquilo? Forte abraço para vocês e até a próxima!